A nossa vida é como uma vela exposta ao vento. A chama no pavio dessa vela oscila de acordo com a intensidade, com a direção, com o movimento desse vento. Essa chama ela pode diminuir, ela pode aumentar novamente, ela pode ir para a direita, ir para a esquerda, para frente, para trás, e ela pode se apagar, que é o principal de tudo, a depender da intensidade como esse vento ele venha a dar contra essa chama dessa vela. Assim também a nossa vida, de acordo com os ventos que sopram durante a nossa existência, pode ser que em alguma eventualidade esta chama da nossa vida se apague. Abordando metaforicamente acerca da nossa existência, querendo trazer isso à luz da Bíblia, quais os conceitos a Bíblia pode oferecer para que a gente reflita aquilo que envolve a nossa existência. Meu nome é Alan Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Neste vídeo eu gostaria de tratar acerca de dois grandes conceitos que giram em torno da nossa humilde existência sobre a face da Terra. São dois grandes conceitos. O primeiro e grande conceito que eu gostaria de trazer sobre essa reflexão acerca da nossa existência é o conceito de vulnerabilidade. O segundo grande conceito que eu gostaria de trazer acerca da nossa existência é o conceito de transitoriedade. São conceitos que estão entrelaçados, mas são conceitos totalmente diferentes um do outro. E eu gostaria de definir cada um e tirar lições grandiosas para a nossa vida sobre cada um desses conceitos. É claro e é evidente que faremos isso à luz da Palavra de Deus. Então, iremos aqui à luz de Tiago, capítulo de número 4, refletir acerca desses conceitos: vulnerabilidade da vida e transitoriedade da vida. É isso que iremos refletir. Tiago, capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 15, está escrito assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Primeiro conceito, vulnerabilidade. Preste atenção no que está escrito na parte A do versículo 14. Ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não sabeis o que acontecerá amanhã. Ou seja, amanhã pode acontecer qualquer coisa. Pode ocorrer amanhã. Inclusive, você não estar mais vivo. E no versículo de número 15, ele diz assim: se o Senhor quiser e se vivermos. Preste atenção na palavra se. Se vivermos. Se vivermos, exprime uma circunstância de dúvida. Isso significa que nós não temos certeza se estaremos vivos amanhã, porque simplesmente estamos sujeitos a morrer. E esta sujeição, esta mortalidade, nos torna simplesmente sujeitos a nos desconectarmos da vida, a sermos desconectados, desplugados dessa vida e assim cessar a nossa existência. Isso é muito importante
nós refletirmos, porque isso nos faz sermos mais humildes, mais pensativos acerca do que nós vamos projetar e daquilo que nós vamos falar. Logo, vulnerabilidade, essa propriedade do ser humano mortal de estar sujeito a qualquer sopro da vida, em que esse sopro, a depender da sua intensidade, ele pode nos desconectar da história, desconectar da vida e passarmos a não existir mais. Isso nós chamamos de vulnerabilidade. Não estamos blindados, estamos sujeitos às eventualidades, às fatalidades. Nós somos exatamente vulneráveis à morte. Segundo conceito importante, eu disse segundo conceito importante é o conceito de transitoriedade. Esse conceito é um conceito mais complexo e nós vamos apontar para duas características da transitoriedade. Antes, nós iremos ler aqui no próprio versículo 14, que diz assim: porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Perceba aqui a presença dos dois verbos, o verbo aparecer, logo na primeira parte, e o verbo desvanecer na segunda parte. O primeiro inaugura a ideia de existência e o segundo dá o desfecho. Primeiro nós aparecemos, depois nós desaparecemos. Eu quero aqui falar rapidamente acerca das duas características da transitoriedade da vida. Transitoriedade é aquilo que não é permanente. Transitoriedade é o caráter daquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Mas as duas grandes características da transitoriedade. A transitoriedade, na verdade, é como se fosse um movimento, um simples movimento composto de entrada e de saída. Entrada e saída. A entrada é quando nós aparecemos, quando nós brilhamos no universo, quando nós nascemos no universo. E a saída é quando nós apagamos, é quando nós desaparecemos, é quando nós morremos. Assim se resume a escrita em uma tumba: o dia em que nasceu e o dia em que morreu. Então essa é uma grande característica da transitoriedade da vida. Ela vem em dois passos: entrada e saída desse universo, da história da existência. O segundo movimento, ou melhor, a segunda característica da transitoriedade da vida se resume em uma simples palavra, a palavra rapidez. Eu poderia falar também a palavra velocidade, e velocidade grande. Esse movimento de entrada versus saída é um movimento que ocorre de uma forma muito rápida, de uma forma bastante veloz. O escritor diz assim, que a nossa vida é como um vapor, mas um vapor que aparece. Ele diz assim que é por um pouco, aparece por um pouco. Perceba que ele diz que é por um pouco no versículo 4, ou seja, por um pouco significa ao contrário de por um muito. Não há uma abundância, há uma escassez de dias. A Bíblia já nos diz que os dias do homem são poucos e são cheios de dificuldades, porque na verdade o homem permanece por pouco tempo na face da terra. Então essa velocidade caracteriza a transitoriedade, o caráter de ser passageiro da vida do ser humano. Tem muita gente aí fazendo muitos projetos, se agarrando a essa vida, se agarrando a esse mundo sem uma razão e sem um motivo. Eu lembro de uma parábola de Jesus que
alguém prosperava muito, fazia projetos de derrubar os celeiros e colocar tudo que havia colhido dentro daquele celeiro, ia deitar, ia descansar, dizer: come e bebe, folga a minha alma, porque tem muitos bens para muitos dias. Era o projeto. Mas ouviu-se uma voz que disse: louco, esta noite, ou seja, muito rápido, pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, muito embora esses conceitos eles sejam parecidos, mas eles estão apenas entrelaçados. O conceito de transitoriedade e de vulnerabilidade. Vulnerabilidade da vida ou da nossa existência, o que está ligado à nossa existência como vulnerabilidade, é a sujeição que nós temos de que a qualquer momento, a qualquer hora, uma eventualidade, um vento mais forte pode soprar sobre as nossas vidas e a gente se desconectar, a gente ser desplugado da nossa existência. E a transitoriedade é esse caráter de não ser permanente, que é marcado pela nossa entrada no mundo. Nós entramos, mas também saímos, e saímos de uma forma muito veloz, de uma forma muito rápida, porque a nossa vida é como um vapor que aparece, mas por um pouco de tempo ele permanece e então, por assim dizer, rapidamente ele se esvai, ele se desvanece, como se fosse algo como que no piscar de olhos. É assim a nossa vida. Então esses dois grandes conceitos, vulnerabilidade e transitoriedade, são conceitos que a gente precisa refletir. O salmista dizia: Senhor, faze-me contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. A sua preocupação acerca do final da sua existência. E para finalizar esse vídeo, e antes de finalizar, eu quero que você se inscreva no meu canal, porque trazemos sempre reflexões como essa, bastante edificante para a sua alma, que você vai poder estar estudando essas reflexões, anotando, ou então assistindo esses vídeos e também ajudando a gente a evoluir em nosso canal. Então, adiantando a nossa conclusão aqui, eu tenho uma novidade para trazer para você, né, dentro desse vídeo. O seguinte, é que ao contrário do corrente filosófica do existencialismo, que pensa que morreu, tudo acabou, né? Então a gente vai se dar aos prazeres, ao hedonismo, uma ética que tem o prazer como centro, como a medida de todas as coisas, né? Porque morreu, tudo acabou. Ao contrário de tudo isso, né? Apesar da transitoriedade, apesar da vulnerabilidade de nossas vidas, que estão como a vela ao vento, sujeito a qualquer hora a apagar. Apesar de tudo isso, a gente entende pela palavra de Deus que depois da morte, Hebreus 9:27, segue-se o juízo. Então existem dois destinos eternos e irreversíveis. A Bíblia fala sobre o rico e Lázaro, um lugar de tormento e um lugar de consolo. Aonde estará a sua alma após a morte? É importante a gente se lembrar que Cristo Jesus veio buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Então, de que forma eu posso encomendar minha alma a Deus? Aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas se eu já tenho Jesus na minha vida, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Morreu não quer dizer que tudo acabou.